Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Olá e bem-vindo! Neste tutorial vamos focar na modelagem PBPK usando o GPX. Antes deste tutorial, você deve passar por outros tutoriais como criar um projeto do zero, fisiologias e cronogramas de fisiologia, importação do ADMET Predictor e modos de execução com foco especial em otimização. Usaremos a tobramicina como exemplo para PBPK e modelagem. Vou guiá-lo pelos parâmetros de entrada e, em seguida, iremos para as configurações de PBPK. A tobramicina é um composto altamente hidrofílico, com log-P em torno de -5, altamente básico, com 5 valores de pKa elevados, começando em cerca de 6 e indo até aproximadamente 9. É muito solúvel e tem permeabilidade muito baixa. Podemos ver que a permeabilidade é muito baixa. A razão sangue-plasma é prevista para ser em torno de 1,5, e a fração livre no plasma é de cerca de 92,5. Todas essas propriedades são propriedades em sílico, então foram previstas pelo ADMET Predictor versão 11, e usaremos essas propriedades apenas para este exercício. Agora vamos para o nosso exemplo. Como o exemplo em si é bastante extenso, eu pré-criei vários ativos. Dessa forma, podemos nos concentrar apenas no módulo PBPK. Mas antes de passarmos para o exemplo, eu queria mostrar os dados que temos, ou seja, dados experimentais. Portanto, este exemplo envolve dados de bolos intravenoso em ratos para 60 mg por quilograma, um conjunto de dados. 3 conjuntos de dados intravenosos em cães, também bolos intravenoso. Então foram 5 mg por quilograma, 10 mg por quilograma e 20 mg por quilograma. Todos os cães tinham 20 kg de peso corporal. E 2 conjuntos de dados de quarto em humanos. Uma foi em bolos intravenoso, 1 mg por quilo de peso corporal, e a segunda foi uma infusão intravenosa, dose de 1,5 mg por quilo, administrada a um paciente mais jovem, de 14 anos, com 66 kg de peso corporal. Então, voltando ao GPX, como eu disse, já temos ativos pré-criados. Assim, quando vamos aos dados observados, temos dados de QIAV em ratos, cães e humanos. Y los agrupé solo por tipo de especie de datos, y tenemos que recordar que a veces tenemos más de una dosis. Então, para rato, temos apenas uma dose. Para humanos, temos 2 doses, e para cães, temos 3 doses diferentes. Abaixo, adicionei para cada espécie seus dados experimentais. Assim, você pode ver que, se olharmos para o rato, temos um conjunto de dados. Se olharmos para o cão, temos 3 conjuntos de dados, porque houve 3 doses diferentes. E se olharmos para humanos, temos 2 conjuntos de dados. Então, como já inserimos os dados e logo abaixo especificamos a quantidade da dose, o tipo de infusão e a massa corporal para cada uma das espécies, apenas para garantir que todas as informações relacionadas aos dados experimentais estejam aqui, podemos ir para o composto. É onde eu importei a estrutura. Então, aqui você pode encontrar a estrutura físico-química do composto, as propriedades físico-químicas como solubilidade, pKs, log-P e permeabilidade. Não temos dados de cinética enzimática ou de transportadores. Como você pode imaginar, o composto é altamente hidrofílico e, por esse motivo, não será metabolizado. Provavelmente há alguns transportadores envolvidos, mas não temos dados sobre transportadores.
Vamos tentar usar tecidos com permeabilidade limitada e PSTC específico, que representa a difusão passiva para dentro e fora dos tecidos. Quando se trata de dosagem, temos apenas dois tipos de formulações, certo? Bolo intravenoso e infusão intravenosa. Então, inserimos isso aqui. Para os esquemas de dosagem, precisamos criar um cronograma para cada uma das dosagens que consideramos nessas simulações. Agora vamos para as fisiologias. Então, aqui para cada uma das espécies, quando criamos o projeto do zero, o software configurará automaticamente o pK compartimental. Se quisermos usar a modelagem baseada em fisiologia, teremos que criar a fisiologia pair para cada uma das espécies, e essa fisiologia precisa ser específica para o peso da espécie e, no caso de humanos, também para o gênero e a idade. Então, vamos começar pelo rato. Nosso rato pesa 0,232 quilos, então eu já criei o rato e inseri seu peso corporal. Então, agora precisamos criar a fisiologia da pair. Clique em criar fisiologia pair e não precisamos nos preocupar com a parte gastrointestinal, como eu disse, porque queremos analisar a absorção oral. Depois disso, podemos acessar a farmacocinética e clicar em PBPK-PAIS. Ao abri-lo pela primeira vez, você verá o modelo de tecido com perfusão limitada. Portanto, por padrão, você deve ver esse tipo de diagrama de PBPK. E se quiser mudar para o modelo de tecido limitado por permeabilidade, terá que clicar neste botão, Modelo limitado por permeabilidade. Para o rato, criamos dois tipos de fisiologias. Eu os nomeei separadamente, mesmo sendo o mesmo rato. Eu nomeei a primeira fisiologia como rato de 32 kg e a segunda com o mesmo nome acrescido da extensão, limitado por permeabilidade. O motivo disso é que queremos ver primeiro como fica a simulação com o modelo de tecido limitado por perfusão. Normalmente, esse é o modelo padrão com o qual iniciamos a simulação PBPK e só recorremos aos modelos de tecido limitado por permeabilidade se o modelo de tecido limitado por perfusão não funcionar. Você também pode ver aqui o valor específico de PSTC já exibido. Normalmente aqui o valor seria zero. Como eu disse antes, eu pré-criei e otimizei certos ativos e esse valor foi um deles. Então, aqui vou explicar para você como cheguei a esse valor na próxima etapa, após este registro. Para essa combinação de fisiologia e dose, vamos deixá-la como um modelo de tecido limitado por perfusão. Esse PSTC não será utilizado. Vou verificar abaixo os tipos de tecido: KPS, depurações, PSTC apical, fração ligada no tecido e assim por diante, além dos volumes, fluxo sanguíneo e fluxo linfático. Então, esta tabela mostra todos os parâmetros associados a cada um dos tecidos, conforme calculado com base na fisiologia e nas propriedades físico-químicas do composto. Então, aqui, quando eu clicar em calcular KPS, vou garantir que os KPS sejam calculados com base no tipo atual de modelos de tecido, que é limitado por perfusão. Before we had the permeability limited model, and these PSTCs here were calculated, so I will delete the PSTCs from here. A outra coisa que não deveria estar aqui é a depuração do fígado. E o único motivo disso estar aqui é porque eu não prestei atenção quando estava importando a estrutura e não desmarquei a depuração hepática. As previsões nem sempre são totalmente perfeitas para predições baseadas em estrutura, e para este composto específico, não esperaríamos nenhuma depuração hepática significativa. Por esse motivo, mesmo havendo uma previsão de depuração hepática, eu a excluí aqui e deixei apenas a depuração renal, que durante a importação da estrutura foi configurada para o método padrão, que é FUP vezes TFG, fração não ligada no plasma vezes taxa de filtração glomerular, ou seja, agora apenas filtração passiva. Então, depois que ajustamos as depurações e excluímos os resíduos do modelo de tecido com permeabilidade limitada, podemos dar uma olhada aqui embaixo da tabela de dados. Aqui, se você clicar nessas setas, você verá os métodos de cálculo de KP e de cálculo de FUT para tecidos que são limitados por perfusão e para tecidos que são limitados por permeabilidade. Esses métodos estão definidos como métodos padrão. Se você quiser usar outros métodos, eles estão disponíveis aqui.
Para o cálculo da fração não ligada no tecido, você encontrará três métodos distintos: o método baseado em Kp, o método de Lukács-Chovaj, a versão 1, que é o método mais recente, e o nosso método padrão atual. Existem algumas configurações ou configurações padrão um pouco diferentes para tecidos limitados por permeabilidade. Portanto, Pullan extracelular é o método padrão de Kp, e para concentrações intracelulares, usamos o mesmo método, Lukács-Chovaj versão 1. Novamente, se você clicar em qualquer uma dessas setas, terá a opção de escolher outros métodos. Quando se trata de tecidos limitados por permeabilidade, não recomendamos mudar do método padrão para concentrações extracelulares, mas você pode escolher entre diferentes opções. Esta versão Lukács-Chovaj 2 é o método mais antigo que você pode escolher aqui para calcular as concentrações intracelulares. Abaixo desta tabela, você verá o volume de distribuição em estado de equilíbrio. Então, esta é a distribuição de volume calculada com base no método e nos KPS, e a depuração sistêmica, que corresponde a algumas das depurações que você vê nesta coluna. O tempo de meia-vida também está sendo calculado. Aqui vou mostrar novamente onde você encontrará os parâmetros específicos do tecido. Então, estes são os parâmetros gerais de fisiologia que você encontrará aqui. Obviamente, não temos nenhuma enzima ou transportador para este exemplo, então vamos deixar como está. Se clicarmos em um dos tecidos específicos, por exemplo, se olharmos para o rim humano, você pode ver os parâmetros específicos e detalhados do rim. E aqui você pode escolher o método de depuração renal. Então, por padrão, usamos FUP vezes GFR, mas você também tem os outros clearances. Normalmente não costumamos mexer nas opções avançadas, mas se você for um modelador PBPK muito experiente, também pode ajustar as opções avançadas e configurações adicionais. Normalmente não recomendamos alterar esta opção. Quando estivermos satisfeitos com nossas configurações, podemos salvá-las para garantir que todas as alterações foram levadas em consideração e agora podemos prosseguir com as simulações. Então, nas simulações é aqui que reunimos todos os recursos. Então, aqui temos a dose, a fisiologia e o esquema fisiológico. E agora precisamos mudar o modelo farmacocinético de compartimental para baseado em fisiologia. E recebemos esses alertas aqui sobre a permeabilidade paracelular, que no momento não é importante. Depois de configurar tudo para este registro, para esta simulação, posso agora executar uma simulação para verificar se tudo parece correto. Como você pode ver, não há uma boa correspondência com um modelo de tecido com perfusão limitada. E por esse motivo, sabemos que um modelo de tecido limitado por permeabilidade provavelmente é uma escolha melhor. Então, agora vamos voltar ao rato e usaremos o segundo registro, que contém os mesmos dados. Nomeamos este registro como permeabilidade limitada, para ver a diferença entre os modelos de tecido limitados por perfusão e por permeabilidade no mesmo gráfico mais tarde. Então, novamente, vamos para as estimativas populacionais do PEAR para a fisiologia relacionada à idade. Vamos criar a fisiologia para o mesmo rato. Iremos para a farmacocinética e aqui você pode ver que o software lembra a execução anterior. Então, vamos reverter para a situação que deveria estar. Semelhante ao exemplo anterior, devemos ter, por padrão, o modelo de tecido limitado por perfusão e não devemos ter nenhum PSTC. PSTC é o produto da permeabilidade pela área de superfície, que é multiplicado pela área de superfície de cada célula. Isso é algo que faz parte do treinamento avançado de PBPK e não vamos focar nesse aspecto aqui, mas esse único e singular número pode ser usado para calcular a difusão passiva em cada célula individual com base na área de superfície da célula. Se você já possui dados intravenosos, como temos para espécies pré-clínicas, e com base nas propriedades físico-químicas do composto e no formato do perfil intravenoso, temos uma ideia de que o modelo de tecido limitado por perfusão deve ser utilizado. Podemos otimizar esse parâmetro. Eu otimizei esse parâmetro começando com um valor estimado e a iteração final nos deu este valor, 4,54 vezes 10 elevado a menos 5. Então é por isso que você vê esse valor aqui.
Agora, vou mudar para o modelo de tecido limitado por permeabilidade e vou clicar aqui para usar o PSTC específico. Estou dizendo ao software para usar esse número otimizado. Além disso, eu vou calcular os KPS e, novamente, eu vou colocar o valor zero para a depuração hepática e, assim, o modelo de tecido limitado por perfusão permeabilidade. E esses parâmetros estão sendo utilizados aqui. A distribuição de volume em estado estacionário é calculada novamente aqui. Vai ser diferente e você também pode ver a depuração sistêmica calculada aqui e o tempo de meia-vida. Agora podemos salvar essas alterações. Em seguida, vamos verificar o cronograma de fisiologia para garantir que tudo esteja certo e ir para simulações. Certifique-se de que a simulação tenha a extensão limitada por permeabilidade. A dose, obviamente, é a mesma. Nós temos apenas um rato. E aqui, inicialmente, quando mudamos, deve ser o modelo compartimental e devemos mudar para o baseado em fisiologia. Então, aqui temos esses avisos, dizendo-nos que nós fizemos todas estas mudanças. Podemos clicar em concluir e salvar projeto. Agora, podemos rodar uma simulação apenas para este registro para ver como fica. E podemos ver que temos uma correspondência muito boa entre os dados observados e simulados, o que significa que este modelo de tecido limitado por permeabilidade e o PSTC específico funcionam muito bem para este composto. Então, na próxima etapa, vamos tentar usar este PSTC otimizado com dados de rato e aplicá-lo aos dados de cão para validar que, de fato, a combinação de tecidos com permeabilidade limitada com o PSTC específico otimizado para dados de rato também funciona nos dados de cão. Se isso acontecer, podemos usar o mesmo modelo PSTC e de tecido com permeabilidade limitada para humanos, a fim de prever os dados intravenosos em humanos. Então, vamos ver se funciona. Agora vamos novamente para fisiologias e agora vou escolher cão. Agora vamos clicar em criar por fisiologia. Em seguida, vamos para a farmacocinética PBPK+. Com base no exemplo do rato, você já deve saber que, se começar do zero, o modelo de tecido limitado por perfusão é selecionado. Então, você deve mudar para o modelo limitado por permeabilidade e inserir o mesmo PSTC específico que otimizamos para o rato. E selecione usar PSTC específico alternando este botão para a direita. E então, vamos calcular os KPS, a depuração hepática, que eu vou zerar, e vou usar o método padrão gastrointestinal para o cálculo desses KPs e da fração não ligada no plasma. Este é o meu volume de distribuição para o cão, e esta é a depuração sistêmica. Agora podemos voltar para fisiologia e programações, e aqui vamos selecionar a programação do cão, ir para simulações, escolher cão, e agora vamos mudar do modelo compartimental para o modelo baseado em fisiologia e salvar. Agora, vamos fazer o mesmo para a dose de 10 miligramas, salvar, e para a dose de 20 miligramas e salvar. Então, podemos fazer uma simulação e vamos começar com a menor dose. Podemos ver que estes são os dados da menor dose, ele corresponde muito bem. Podemos fazer isso um por um, ou, quando formos para a seção de execuções, posso mostrar como rodar todos os três ao mesmo tempo de uma só vez. Com este exercício, podemos aprender que, de fato, o modelo de tecido limitado por permeabilidade e o PSTC, especificamente o PSTC otimizado com base nos dados intravenosos de ratos, também funciona para os dados de cães. Então, podemos tentar prever em humanos. Vamos novamente em fisiologias e encontrar humano. Vamos escolher o primeiro humano adulto. Já configurei as informações para este assunto, então agora criarei a fisiologia pair para este assunto. E então vamos agora para a seção de farmacocinética e aqui eu vou mudar para o modelo de tecido com permeabilidade limitada e em seguida inserir o valor do PSTC do rato, que foi de 4.544 E2-5 e então finalmente vou clicar aqui para usar este PSTC específico. Agora vou clicar em calcular KPS
E daqui você vê que não temos essa depuração hepática, então estou apenas verificando que não há nada com que se preocupar. Obviamente, se você tivesse depuração hepática e quisesse adicionar depuração renal, você adicionaria aqui. Ou se você tivesse enzimas envolvidas no metabolismo ou transportadores, você os adicionaria nestas tabelas. Então agora eu posso salvar esta fisiologia específica. Em seguida, eu vou aqui nas agendas de fisiologia e escolho este humano em particular. Depois eu vou para as simulações. E isso foi 1 miligrama por quilograma em humanos, então aqui eu vou mudar de um modelo compartimental para um modelo baseado em fisiologia e vou salvar essa opção. E aqui posso verificar que sim, aceito todas essas alterações. E vamos ver, vamos rodar a simulação para isso foi IV bolos intravenoso. Então você sabe, não é perfeito, mas está bem próximo, considerando que é pura previsão. Agora vamos para os outros dados de infusão intravenosa, que foram de um humano mais jovem, 14 anos, 66 quilos. Vamos criar a fisiologia PAR para este sujeito, acessar o PBK Plus e novamente vou para os tecidos com permeabilidade limitada. Vamos agora inserir o valor de 4.544 E2 menos 5 PS, que é o PSTC específico, e em seguida ativar a opção de usar PSTC específico. Vamos calcular os KPS e aqui estou verificando novamente, mesmo que eu não tenha essa depuração hepática. Eu não, então está tudo certo. Esta é a distribuição de volume e a depuração sistêmica para este sujeito, e a meia-vida está aqui. Vou salvar essas configurações agora aqui. Agora vamos para o cronograma de fisiologia e selecionar o indivíduo mais jovem, verificar se está tudo certo aqui, ir para simulações e também escolher este indivíduo. Então, este voluntário recebeu uma infusão intravenosa de 1,5 miligramas por quilograma. Aqui, novamente, temos que mudar de uma abordagem compartimental para uma baseada na fisiologia. Por outro lado, antes de rodar as simulações, você deve prestar atenção ao tempo de simulação que deve configurar para cada uma das espécies, pois os dados de cada uma foram coletados em períodos de tempo diferentes. Por esse motivo, talvez você queira prestar atenção à duração da simulação. E então você configuraria isso aqui agora. Você pode alterar a frequência de saída para obter linhas mais suaves, mudaria para a cada 2 passos. E às vezes você precisa alterar a tolerância do balanço de massa se tiver uma linha ruidosa, mas na maioria das vezes não deve haver problema. Podemos rodar uma simulação para este sujeito separadamente e ver como fica. Podemos ver que há uma leve subestimação do Cmax, mas, no geral, considerando que é uma previsão de primeira administração em humanos baseada apenas em dados de sílica e PSTC otimizado, é uma previsão muito boa. Eu queria mostrar mais uma coisa para vocês. Em execuções, você pode definir todos os tipos de combinações. Então, nomes das execuções, do lado esquerdo, você pode realmente colocar aqui todas as simulações que você executar. Além disso, eu tenho aqui a otimização, porque eu otimizei esse PSTC e também já fiz análise de parâmetros e de certificado antes disso. Então, você pode ver esses nomes das execuções aqui, né? Então, todas as execuções que eu criei estão aqui. Do lado direito, você tem novamente os nomes das simulações, mas aqui você pode agrupar as simulações. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar todos os cães no mesmo gráfico, eu escolheria Dog All e selecionaria todas as 3 doses. E agora eu posso simplesmente rodar a simulação para todos os 3 cães ao mesmo tempo. Como você pode ver, eu posso criar um gráfico apenas para o cão com todas as doses. E é aqui que paro. Acho que você teve uma boa prévia de como usar a modelagem PBPK no GPX. Se tiver alguma outra dúvida, aqui estão as informações de contato. Obrigado.